Paz e graças, meus amados. Ótimo dia na presença do Senhor, mais um dia de campanha no monte. Estamos no 9º dia de campanha, muito forte a unção. Show que derebia sopoto coloroboso. Obrigado, Espírito Santo. Essa semana estarei pregando na sexta-feira na igreja pentecostal, aqui no bairro aqui do Coqueirinho. Vou tentar passar para vocês alguns vídeos, algumas coisas dessa pregação, amém? Dessa ministração. Show cadarabasobodorobodocoloroboso. O som tá muito forte. Obrigado, Espírito Santo. Vamos falar hoje, Espírito Santo, vamos falar hoje sobre o batismo do Espírito Santo. Aleluia, glórias a Deus. Peguem as tuas Bíblias, em nome do Senhor Jesus. Enquanto você pega a Bíblia, eu já vou orar para que o Espírito Santo do Senhor, os anjos de Deus, eles comecem a alterar aonde você está aí, a atmosfera, tá? Então, Pai, já te damos graça por tudo que vai acontecer aqui. Espírito Santo convence, toca no coração de cada um que está lá, Senhor, que vai assistir esse vídeo. Em nome do Senhor Jesus. Anjos de Deus, anjos do Senhor, agora eu te peço, entra em cada casa, cada residência, cada pessoa que vai ver esse vídeo, cada celular, e muda a atmosfera onde a pessoa está e a pessoa começa a receber de Deus. Vai destravando todo o entendimento que teve sobre esta palavra, sobre o batismo com o Espírito Santo, que venha cair agora em nome do Senhor Jesus toda a religiosidade e a incredulidade, para que venha abrir os teus corações. Anjos administradores, liberadores agora, em nome do Senhor Jesus. Atmosfera alterada, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Atos 19:1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. Ele perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João. Responderam eles. Paulo: o batismo de João foi o batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. E ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe pôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Em Marcos 16:17 diz: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Vamos lá, Paulo pergunta o seguinte: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Quando creram? Eles falam: nem sequer sabemos o que é Espírito Santo. Qual o papel do Espírito Santo? Vou dizer agora, tá? Ezequiel 36:27. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vós. Tirarei de vocês o coração de pedra, lhe darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias, e terão nojo de si mesmo por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Vamos lá agora para Atos de novo. Observe que os discípulos esperam em Jerusalém para ser revestidos de poder. E observe que eles oram e perseveram para o derramamento do Espírito. O Espírito Santo é derramado lá em Atos. E aí Pedro levanta. Ele recebe o batismo. Olha que Pedro recebeu, negou Jesus 3 vezes. Eu vou começar a pregar. Ele negou Jesus 3 vezes
tinha incredulidade no coração e recebeu o batismo com o Espírito Santo. E aí ele vem em Atos dos Apóstolos 2,38. Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e receberão dom do Espírito, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos, os que estão longe, para quanto o Senhor nosso Deus chamar. Todos os quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ou seja, o batismo do Espírito Santo ele é para todos. Ele não tem disseção, não tem acepção. É para todos que querem. Quando fala em meu nome falarão novas línguas, é para as pessoas que querem que no batismo do Espírito Santo. Não está dizendo que você precisa ser santo, que você precisa abrir jejum, que você precisa isso, que você precisa fazer aquilo, você precisa parar de fumar cigarro, que você precisa parar disso. Não, porque o Espírito Santo ele já é santo. Dizem aí que o Espírito Santo não há tempo em tempo sujo, não habita em templo sujo. E vem cá, desde quando o Espírito Santo precisou de você para ele ser santo? Se ele já diz Espírito Santo, santidade, que veio de cima, desde quando o Espírito Santo precisa disso? E aí, engraçado é que fala na igreja que é um trabalho para ser batizado com o Espírito Santo, que você tem que buscar, que você tem que... Realmente, eu concordo, tem que buscar mesmo. Mas eles criam tanta dificuldade na cabeça da pessoa que a pessoa faz com que não venha crer nisso. Mas a promessa está de pé, só é você pegar. Eu fui batizado com o Espírito Santo porque eu orei desta forma. Eu assisti um vídeo do apóstolo Danilo Campos, e aí, através desse vídeo, eu me inspirei a orar pedindo e crendo que já recebi. Então tudo que você pede crendo que você recebeu, você recebe. Olha a chave aí, se você orar para receber o batismo do Espírito Santo, crendo que já recebeu, você recebe, porque eu orei assim: Pai, eu creio que o Senhor quer me batizar com o Espírito Santo, eu creio que eu já recebi o batismo do Espírito Santo. Fui dormir, quando eu acordei eu fui para lá, já orei de novo: Pai, eu creio que eu já recebi o batismo com o Espírito Santo, recebi o batismo com o Espírito Santo, crendo. Comecei a falar novas línguas. Então o batismo não é, o seu Espírito Santo não precisa de santidade, cara, para ele ser Espírito Santo. Aí fica nas igrejas, criando incredulidade no coração da pessoa para buscar algo que é dela, que é por direito dela. Como pode falar que o Espírito Santo não habita em tempo sujo? Aí se uma mulher agora, olha o que aconteceu. Se a mulher agora, o que aconteceu? Ela vai lá, aceita Jesus e crê no batismo do Espírito Santo no outro dia, ou no mesmo dia, ela se arrependeu de todos os pecados. E ela é batizada, não foi o Espírito Santo que batizou? Porque não habita em templo sujo? E aí em Efésios 1,13 diz: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então todos que creem no evangelho do Senhor, que recebem o evangelho do Senhor, é selado com o Espírito Santo da promessa, já no primeiro momento que está ali. Por isso que quando você, às vezes está na igreja, vem vontade de você falar em línguas, vem as línguas na mente. E aí dentro das igrejas fala que a língua é da carne. Agora me diga aí, quando é que a língua é da carne? Se você é espírito, alma vivente. Existem duas mentes, o Espírito Santo e a sua mente. Vamos lá, como é que você vai profetizar se não for o Espírito Santo que trouxer isso para o seu cérebro? Como é que você vai profetizar se você
pronto, no teu cérebro, como é que você vai profetizar então? Como é que você vai pensar, vai raciocinar? Então a promessa é para todos. Não é uma promessa de algo que, não, eu preciso me santificar mais, preciso largar, mas o Espírito Santo, ele que quer santificar você. Se ele vai tirar o coração de pedra e colocar um coração novo, vai fazer você ter nojo das suas iniquidades. Nunca mais você será o mesmo quando você for batizado com o Espírito Santo. Eu vou orar por batismo do Espírito Santo aqui nessa live, nesse vídeo, para que vocês venham receber o batismo do Espírito Santo. Eita, glória. Então, se é por merecimento, então Pedro não era para receber o batismo do Espírito Santo, já que é por mérito. Pedro não era para receber, porque ele negou Jesus 3 vezes. Aquele que nega Jesus, meu Deus, imagina aí. E quando a pessoa, e tem muito agora fiscal do Espírito Santo, porque Jesus deixou o Espírito Santo, o nosso guia, e aí subiu, mas deixou mais alguns fiscais na terra, fiscal do Espírito Santo, que agora eles conseguem discernir que as línguas da pessoa, ela é do Espírito ou é de Satanás, que as línguas das pessoas é da carne ou é do Espírito. E aí tem aí pastores, eu vou falar mesmo, pastores, que quando a ovelha é batizada com o Espírito Santo, diz que as línguas que ela está falando é da carne. Mata a ovelha. Mata a ovelha. A pessoa vai lá, crê, é batizada, mata a ovelha. Por que eu estou falando sobre isso? Porque agora, recentemente, viajei e aí orei por batismo do Espírito Santo. A pessoa creu, foi batizada na hora, pondo-lhe as mãos, igual Paulo fazia. Mas o pastor da sua igreja quer que você vá buscar, mas ele não põe as mãos para você ser batizado com o Espírito Santo, ou batizado com o Espírito Santo. Aí fica, não, essa língua é da carne, essa língua não é do Espírito, essa profecia não é de Deus. O que é de Deus então? Tudo é de Satanás? Tudo é de Satanás? O que é de Deus então? Porque você parar para analisar, ouvi um dia desse um rapaz falando que Satanás sabe até as línguas. Lá em Coríntios fala que quem fala em línguas fala em mistério com Deus. Se você fala em mistério com Deus, como é que Satanás vai saber? Pronto, a língua que eu estou falando aqui é da carne. Falando em línguas o tempo todo. É através da oração em línguas que você vai edificar o teu espírito e vai aguçar os dons que Deus entregou para você no batismo do Espírito Santo. E aí fica uma divisão dentro do reino da igreja. Com medo, a ovelha com medo de falar em línguas está com a língua na mente. 90% das ovelhas já receberam o batismo do Espírito Santo, mas não abre a boca para poder falar. 90% das ovelhas da igreja já receberam o batismo com o Espírito Santo, mas não abre a boca para poder falar. Fica só glória, 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 glória. Fala o que está na mente, fala o que o Espírito Santo está botando na tua mente. Quando eu comecei a falar em línguas, eu falava apenas uma língua, 1 ou 2 línguas. Depois o Espírito Santo começou a me dar línguas, depois eu recebi interpretação de línguas, comecei a orar em línguas. Orava 5, 4 horas, 6 horas de línguas. Amém? Então é para você crer no batismo do Espírito Santo, que você recebe.
Esqueça tudo o que falaram para você sobre o batismo do Espírito Santo. Pegue esse vídeo, assista com calma e você vai ser batizado com o Espírito Santo. Tá cheio de doutores aí, dizendo até que os sinais do Senhor cessaram. Deus tem me levado em vários lugares aí, na rua. Eu amo operar sinais do Senhor na rua. Amo operar sinais do Senhor na rua. Ontem mesmo aconteceu isso com a motorista que estava me trazendo de viagem. Paramos na paralela, no encostamento. Ela foi curada do joelho por 3 dias sem andar direito. E os sinais cessaram. Doutores da lei. Doutores da lei. Doutores da lei. Igual aquele tempo lá de Jesus. É o que está se tornando dentro da igreja. O Espírito Santo 0. Poder de Deus 0. Batismo do Espírito Santo 0. Fala até que não tem mais. Mas Deus me levantou. Me tirou do monturo. Do lamaçal. Me mostrou a verdade. Me mostrou a verdade. Para poder falar para você não ficar perdida. Nem perdido. Essa semana eu tive um sonho. Eu estava sendo perseguido pela igreja. Falei amém, Senhor. Glórias a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Então fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos que eu irei agora ministrar o batismo do Espírito Santo. E você vai receber o batismo do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. Fecha os teus olhos e apenas creia na promessa. Porque essa promessa é sua e você tem que receber essa promessa. Só é você botar a mão e pegar. Alcança a promessa, alcança a promessa. Você vai fazer um exercício agora comigo. Você vai fechar os teus olhos. Você vai pensar em Cristo. Vai pensar nas regiões celestiais. Vai pensar nas regiões celestiais. Vai pensar em Cristo. Somente em Cristo. Mas nada além disso. Relaxa o teu corpo. E só pensa em Cristo. Lá em cima. E eu irei orar aqui para você receber o batismo do Espírito Santo, amém? Pai, já te damos graça pelo batismo do Espírito Santo de todo o povo que vai ouvir esse vídeo. Pai, em nome do Senhor Jesus, que ele comece agora a falar em novas línguas e receba o batismo do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus agora. Em nome do Senhor Jesus, mais Espírito Santo. Comece a abrir a boca para poder falar o que o Espírito Santo está colocando em tua boca. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo, receba o batismo do Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo, fogo do Espírito Santo, fogo do Espírito Santo. Recebam, creiam no batismo do Espírito Santo. Comece a falar em novas línguas, comece a falar em novas línguas, comece a falar em novas línguas. Mais Espírito Santo. Comece a falar em novas línguas. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Comece a falar novas línguas. 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 Sejam cheios do Espírito Santo. Rebababadarabassarabadacalarabassobodocolorobosso. Rabadarabadacamandarabachorobodocolorobossorobodorobosso. Mais Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo e comece a falar novas línguas. Comece a falar novas línguas. Receba o batismo do Espírito Santo. Receba o batismo do Espírito Santo. Fogo. Rabababadarababarabaxa. Rebabadarabadarabassorobodoborobodocolorobosso. Ramande quebedebriaço pode quemenderebadarabaxarabadacalarabassu. Ribiande cabassobodocobodobosobodocolorobosso. Rabadacabandacabasebedecebiacepadocobodobodoborobodocolorobosso. Rabadarabaxarabadarabadarabasserebederebiaço podocolorobosso.
Sejam cheios, 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 cheios do Espírito Santo. Comece a falar novas línguas. Comece a falar novas línguas. Oh, rabadarabassou. Abra sua boca, abra sua boca, abra sua boca. Mais, mais, mais. Mais, mais, mais. Xarabadarabassou, bodorobossou. Rabadacarabadaraба, xerebederebia, sepadocobodorobossou. Rabadakamandacaba, sebedekebia, sepadacabadarabalabarabaxá. Rabadarabadarabadacalaraba, serebederebia, decamandacaba, sobodocolorobossou. Ribiandecabou, bodocobodorobossou. Mais, mais, fogo do Espírito Santo, fogo do Espírito Santo. Sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios. Mais, Espírito Santo. Obrigado, Pai, pelo batismo, pelas pessoas que foram batizadas. Eu já agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu já agradeço, Senhor, que elas falarão, os sinais seguirão os que crerem, em nome do Senhor Jesus. Shalom, povo de Deus.